Meu nome é Alex, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Eu hoje vou estar fazendo a apresentação, então, do seminário final sobre a base física da transferência metálica. Esses artigos que a gente está visualizando aí na tela agora são os que eu apresentei na última aula. Eu não vou ficar baseado somente nesses artigos, né? A gente vai rever um pouco sobre os conceitos desses artigos, mas também vai incluir alguns outros, né? Bom, por que eu escolhi esses artigos, então, que estão apresentados aí? Primeiramente, esses três artigos eles foram publicados pelos mesmos autores, né? Esses autores japoneses, eles estão numa linha de pesquisa na área de simulação de ambientes de soldagem, né? De processos de soldagem. Eu achei muito interessante porque o último artigo que o professor Regis me passou no caso, foi desses dois autores. Nos artigos mais recentes tem incluído também esse terceiro autor, mas o que mais importante é que a gente vai estar falando um pouco sobre esse primeiro artigo, que é de 2015, e os outros dois seguintes são de 2020. Por que o 2015? Para a gente entender um pouco a evolução desse simulador e quais são as vantagens e desvantagens de um ambiente de simulação na soldagem, né? A gente vai conseguir ter uma visão um pouco diferente, né? Um pouco o porquê de como está sendo esse desenvolvimento desses três autores aí, né? Então vamos dar início aqui. Eu vou estar falando primeiramente sobre o artigo publicado em 2015, é a simulação numérica da transferência metálica para o processo GMAW utilizando argônio. Bom, a gente consegue já ver um pouco mais de simplicidade, até já pelo título, né? Não chega a ser tão específico esse artigo. A gente vai ver que esse artigo ele já está falando sobre um simulador um pouco mais restrito, né? Nos próximos a gente vê um pouco mais de poder de processamento e um pouco mais de complexidade no ambiente de simulação, incluindo, por exemplo, as propriedades físicas dos materiais, né? Essas propriedades físicas que ele está mostrando aí para nós é tanto do arame quanto da base metálica, né? Do material de base. A, uma forma simplificada do arame eletrodo, do arco, do material de base, a gente pode estar encontrando aí na figura da direita, né? Mostrando, por exemplo, um material líquido na ponta do arame de forma esférica perfeita, uma, uma formação do arco, né? Um formato de arco que não condiz com a realidade exatamente. Mas, ao longo da apresentação, vocês vão poder ver que alguns fenômenos sendo estudados isoladamente nos dão uma percepção interessante sobre o modo de transferência metálica, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Do lado direito aqui, a gente tem, então, o simulador apresentando a velocidade do plasma. Do lado na verdade, aqui a gente tem do lado esquerdo a velocidade do plasma e do lado direito a densidade de corrente, né? Então, a gente consegue ver em vermelho com mais intensidade, em azul com menos intensidade. Para 170 amperes, né, a gente pode ver ali a corrente um pouco mais intensa, logo abaixo no polo inferior da gota, né, líquida ainda presa no arame, e, e a gente tem uma intensificação aí da velocidade do plasma do lado direito quando a gente está atingindo aí 250 amperes, né? Aqui essa imagem ela é bastante interessante e por isso que esse artigo 2015 aqui eu quis realmente trazer ele, porque ele apresenta como o simulador, né, propôs na verdade, como ele propôs para que o simulador simulasse os fenômenos envolvidos no processo para cada fenômeno. Tensão superficial, força eletromagnética, pressão de arco, força de arraste,
tanto para 170 amperes quanto para 250 amperes. E a gente pode ver a tensão superficial exercendo uma força na parte inferior da gota, né? No polo inferior da gota, de forma muito intensa no sentido contra o destacamento. Agora, para 170 amperes ainda, a gente tem ali a força eletromagnética atuando lateralmente à gota, de uma forma não muito intensa, pressão do arco também não muito intensa e força de arraste também pouco intensa. Então, uma das conclusões, inclusive, do artigo, a gente vai ver que para a corrente de 170 amperes nessa situação, quem domina o processo de transferência é a tensão superficial, né? Contudo, já em 250 amperes, a gente vê que a força eletromagnética realmente ela é bastante intensa. E o que a gente consegue perceber também é que quando a força eletromagnética atinge realmente uma região central, uma linha central ali do material líquido, a gente vê que é o momento em que as duas forças elas se encontram e ali existe uma atenuação ali, né? Então, realmente ao centro, as forças não são tão fortes, mas logo pouca coisa afastada do centro, a gente tem uma intensificação aí das forças eletromagnéticas, né? Claro que existe a pressão do ar, a pressão do arco e também a força de arraste, né? Mas a gente vai ver que a força eletromagnética para 250 amperes realmente já domina o modo de transferência metálica, né? Deixa eu ver só se eu não esqueci de falar nada aqui hoje para a gente. Uma coisa muito importante, então, né? Já que eu falei que a tensão superficial realmente domina o processo para 170 amperes, o que é muito importante? O que é muito importante? São as características do material metálico, né? Então, a gente tem aqui as características, as propriedades do metal, né? Utilizado aqui ainda de uma forma ainda simplificada comparado aos trabalhos mais atuais deles, né? Tem poucas características aqui listadas. Contudo, uma das conclusões, inclusive, desse artigo é que a propriedade do material de adição é um fator decisivo aí para o destacamento da gota quando a tensão superficial é predominante, né? Então, com correntes mais baixas, né? Aqui eu trouxe essa imagem que mostra o fluxo das forças, né? Dentro da gota, dentro do material metálico. Lembrando que, claro, a gente está falando aqui de uma gota que está sendo representada de uma forma ainda muito simples, 100%, completamente esférica. A gente está vendo uma perfeição que a gente não enxerga na realidade, né? Contudo, na minha opinião, de uma forma didática, ele apresenta como é que as forças, num estado ideal aqui, elas estariam atuando. De forma prática, como ela já ela de forma educativa, né, de forma a tentar entender melhor os fenômenos, ela vai nos ajudar a entender melhor esses fenômenos. Na hora da prática, talvez isso seja um benefício, né, para o operador, seja para o engenheiro ou seja para o pesquisador. Bom, aqui a gente tem, então, na região superior para 170 amperes, uma condição inicial na imagem da esquerda, tanto para 170 quanto para 250, né? E a gente consegue ver, por exemplo, a distribuição da temperatura no ar. Agora, quando todas as forças estão envolvidas no processo, para 170 amperes, a gente tem ali 60 milissegundos depois daquela condição inicial, a formação de uma gota. A gente vê também, de novo, né, um pouco de perfeição na gota, coisa que não é comum no processo prático, mas, de novo, a gente tem que abstrair isso agora. Mas o interessante é a força da tensão superficial somente como o simulador apresentou a gota para nós, somente com a tensão superficial no lado direito. Então, assim, mesmo com correntes altas, 250 amperes, somente representando ali a tensão superficial, a gente consegue enxergar
o formato da gota, né? Para 170 amperes é interessante que a parte superior da gota chega a ser quase que reta e depois ela desce numa circunferência, numa esfera, né? Agora, claro, quando a gente coloca todas as forças envolvidas ali em 250 amperes, a gente tem um destacamento das gotas, né? No modo spray, e a gente consegue visualizar ali a temperatura no arco e como é que aquilo ali, como a temperatura do arco se distribui, o perfil de temperatura do arco ao longo do arco, né? Agora aqui a gente tem a gente falou aqui da tensão superficial separadamente, agora também não somente a tensão superficial, né? Mas também somente a força eletromagnética, somente a pressão do arco, somente a força de arraste, e a gente consegue ter uma visualização de como é que fica o formato da gota, né? E na minha opinião, isso foi realmente é algo pouco prático, porém, de forma didática, para a gente entender como as forças influenciam o processo, é interessante. E a gente consegue ver ali na figura da esquerda o formato não só da gota, que agora ela é um pouco mais alongada, né? Mais estreita, lateralmente estreita e um pouco mais alongada. E a gente consegue ver também como fica o material diretamente na ponta do arame, somente com a força eletromagnética atuando no material fundido na ponta do arame. Aqui a gente consegue ver o perfil de temperatura no arco plasma para 170 e 250 amperes. E aí a gente consegue ver o perfil de temperatura antes e depois do destacamento da gota, né? E esse perfil de temperatura, sendo que as temperaturas estão mais altas na lateral e não exatamente no centro do arco, a gente consegue visualizar aqui, né? A condutividade, o perfil de temperatura ele vai se dar muito por onde tem mais condutividade elétrica. Como assim? Nas regiões de maior condutividade elétrica, a gente vai ter maior densidade de corrente, por conta da facilidade dos elétrons estarem se movimentando naquela área, naquela região, e nessa região vai ter mais calor, né? Então a temperatura vai ser maior. Então ele atribui o perfil de temperatura às características de condutividade elétrica, né? Aqui a gente viu para 250 amperes e aqui a gente vê para 170 amperes, tá? De novo, né? O perfil aqui o perfil de condutividade elétrica, a velocidade do plasma na parte de baixo e o perfil de condutividade elétrica na parte de cima. No lado direito, na parte inferior, né, ali onde fica preto e branco e cinza, a gente consegue ver de uma forma não assim tão clara, mas a gente consegue ver ali o perfil de vapor metálico. Bom, o vapor metálico concentrado na parte inferior da gota, né, no polo sul da gota, na região inferior da gota, vai reduzir naquela região a condutividade elétrica do ar. Por isso que existe, então, um perfil de condutividade elétrica maior nas laterais da gota do que na parte inferior da gota, nesse caso. Isso é devido ao vapor metálico. Então, a primeira conclusão do artigo foi que, para correntes baixas, a tensão superficial domina o modo de transferência metálica. Isso a gente já... Na verdade, isso não é nenhuma novidade, né? A gente falou várias vezes. Para altas correntes, quem domina é a força eletromagnética.
A temperatura e o perfil de velocidade do arco muda conforme muda a distribuição de densidade da corrente. A gente acabou de falar sobre isso. E, na minha opinião, acho que foi desnecessário falar esse tipo de conclusão, mas para altas correntes, a frequência de destacamento é alta por ser dominada pela força eletromagnética. Então, dizer que para altas correntes, né, existe uma frequência de destacamento maior, na verdade, poxa, é uma conclusão muito óbvia para se colocar uma conclusão de artigo, né? Para isso, na minha opinião, né? É uma crítica que eu faço para esse artigo aqui. Mas, de acordo com a data do artigo, 2015, por eles estarem de repente ainda no início de um projeto, né, desse simulador, talvez algumas conclusões, foram poucas as conclusões que eles conseguiram chegar, né? Então, talvez seja por isso que eles colocaram essas conclusões um pouco, talvez, óbvias. Bom, agora a gente está vendo aqui os dois artigos mais recentes desses mesmos autores, no, no que eu quero aqui destacar, quando eu coloco esses dois títulos aqui junto, são as datas de publicação, né? Na verdade, a data de recebimento desses artigos para depois, futuramente, uma publicação. A gente pode ver que esses artigos foram enviados, então, com 3 dias de diferença. Não sei se eles estavam fazendo em paralelo ou se fizeram, talvez, um já estavam pronto, depois só terminaram o outro, mas é interessante, né, destacar aqui esses que são só 3 dias de diferença, né? Esse ano, em abril desse ano, ainda no meio da pandemia, né? Então, de repente, os caras pararam para escrever aí nesse momento, né? Bom, dando continuidade agora. Agora, eu vou estar falando primeiramente do artigo superior aqui, que foi enviado antes, 3 dias antes, né? Esse artigo aqui foi realmente o que eu já apresentei na aula passada, eu vou apresentar ele de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Deixa eu só parar esse som aqui para não atrapalhar a nossa aula. Bom, aqui a gente vê um ambiente onde o simulador faz toda a simulação, né? A gente pode ver que é uma área de simulação bastante grande, vai exigir um poder de processamento. Claro, eles talvez puderam fazer a simulação agora com mais poder de processamento. E a gente vê uma coisa mais interessante ainda, que são as propriedades dos metais utilizados tanto para o eletrodo quanto para o arame eletrodo, tanto quanto para o material de base, né? A gente pode ver que aqui eles utilizaram muitos mais parâmetros do que naquele primeiro de 2015. Então, realmente, foi um trabalho que foi evoluindo, né? Aqui, só para a gente comparar, né, o que foi feito em 2015 com o que foi em 2020. Bom, aqui a gente tem as condições iniciais do processo, ok? A gente pode ver aqui, inicialmente, no lado esquerdo, uma gota centralizada no arame, né? A gente pode ver que no lado direito essa gota ela não está centralizada no arame. Então, para um processo de transferência metálica aqui globular, né, que é o que o fenômeno que ele está estudando aqui, agora em 3 dimensões, a gente pode perceber o perfil do arco, né, quando a gota ela está deslocada. A gente vai ver que esse perfil aí ele vai ser um pouco mais detalhado logo a seguir. Outra coisa que é importante falar, né, que o arame aqui é de 1,2 milímetros de diâmetro e a gota ela já nessas condições iniciais tem um diâmetro de 2 milímetros, tá? A corrente será de 300 amperes e o material de base, no caso a poça de fusão, ela foi ignorada, não será simulado a poça de fusão. Mas, claro, o vapor metálico vai ser simulado nesse caso aqui. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, a temperatura. Aqui já são 100 milissegundos depois das condições iniciais, tá?
Então, 100 milissegundos depois das condições iniciais, com a taxa de dimetação de 10 metros por minuto, a gota aqui permanecendo simétrica, a gente pode ver que o vapor metálico na parte inferior da gota causou um resfriamento do ar. Então, esse resfriamento do ar é causado por esse vapor metálico, e também a gente já viu na conclusão do outro artigo que a condutividade elétrica, né, no vapor metálico, ela vai ser menor, lá naquele caso, utilizando argônio. Mas, aqui no caso, ele está usando CO2, tá? Então, a gente não pode confundir isso. Agora aqui, a gota não simétrica, né, ela deslocada aí 0,6 milímetros do eixo central, depois de 100 milímetros, a gente consegue ver que o vapor metálico ele não fica centralizado no ar, no centro do ar, e a gente tem, então, uma maior temperatura, não exatamente centrada ao eixo da gota agora, né? A gente tem a maior temperatura mais próximo ao centro do próprio arame eletrodo, né? E isso, claro, de novo, é por conta da condutividade no vapor metálico ser menor do que naquela região agora onde tem uma maior temperatura, tá? Então, a concentração de ferro a gente consegue visualizar na imagem do lado direito aqui. A densidade de corrente e sua distribuição, né? Como é que ficou a distribuição da densidade de corrente? Então, a gente pode ver aqui na imagem da esquerda, existe uma densidade de corrente bem distribuída na parte inferior da gota até um pouco a lateral, mas na figura da direita a gente pode ver que a densidade de corrente é maior no lado direito, onde não tem tanto vapor metálico. Foi feito, então, nesse caso, já um experimento prático para fazer uma avaliação. De novo, vou repetir como é que foram as condições de teste, né? Então, eles utilizaram 3 câmeras. Essas 3 câmeras foram filmar um processo simultaneamente. Foi utilizado, aí, então, filtros, né? Com comprimentos de onda diferentes para estar captando aí os diferentes fenômenos, né? Um ele queria o oxigênio, o outro ele queria a gota e o outro ele queria o vapor de ferro, porque a partir do oxigênio ele conseguiria ver a temperatura, o vapor de ferro para saber o perfil do vapor de ferro e o destacamento da gota para saber como a gota está se destacando. O resultado, então, né, desse experimento poderia mostrar se a simulação está condizendo com a realidade, né? O detalhe é que ele não conseguiu fazer realmente a gota ficar simétrica. Ele não conseguiu filmar a gota simétrica, porque é um pouco difícil de conseguir fazer isso, né? Não é uma coisa simples. Então aqui ele conseguiu fazer, então a gente consegue ver o perfil, a gente consegue ver na imagem A ali o eletrodo, né? E o perfil da gota na imagem A, o perfil do oxigênio na figura B e o vapor metálico na figura C. E aí a gente consegue ver que as regiões de maior oxigênio ali, né? E o vapor metálico são em regiões diferentes, né? O que nos mostra que as regiões com maior vapor metálico não são as regiões de maior temperatura para esse destacamento com a gota irregular. Aqui a gente consegue ver o perfil de densidade de corrente, ok? Dentro da gota, a gente consegue ver o perfil de temperatura dentro da gota e na região superficial da gota. E o que é mais interessante entre a figura B e a C é que, por onde a gente tem uma maior passagem, maior densidade de corrente na superfície da gota, que é aqui na região inferior, ali um pouquinho para a direita,
não é a região realmente da gota com maior temperatura, que seria a região que está, na verdade, que está recebendo ali aquele vapor metálico. E a conclusão desse artigo é de que a densidade de corrente na superfície e externa à gota não define necessariamente o calor dentro da gota, e o que define a temperatura dentro da gota seria um fluxo de calor propriamente dentro da gota e não tão influenciado pelo fator externo ali da densidade de corrente na superfície da gota. Bom, aqui é o perfil da força eletromagnética aqui na figura B, né? A pressão do arco, e aqui a gente consegue ver então que nesse momento a gente tem uma força eletromagnética já maior na região superior da gota, claro, seria onde a gente vai ter no material do sólido para o líquido ali, né, naquela região de transição, uma região um pouco mais com maior densidade de corrente, claro, porque é uma região menor, uma região que está sofrendo mais pressão da força eletromagnética, inclusive pela sua seção transversal, pela área da sua seção transversal. A gente consegue ver ali a pressão do ar também na imagem da direita, que é um pouco maior na parte superior do que na parte inferior da gota. Aqui a gente consegue ver o vapor metálico na imagem da direita e o perfil de temperatura aqui na imagem da esquerda, né? E a gente consegue ver que o vapor metálico realmente ele tem uma redução ali ele causa uma redução da temperatura do arco, né? E aqui a gente consegue ver momentos depois, quando a gente já tem um empescoçamento, né, da nossa gota, e a gente tem uma intensificação ali da força eletromagnética, e claro, também nós temos ali uma maior força eletromagnética devido à densidade de corrente naquela região do empescoçamento, mas também a gente também ali tem um efeito Joule aumentando a temperatura daquela região. Só que a gente pode ver também que o efeito Joule aqui, pelo menos de acordo com a simulação, ele não está representando realmente, não está mostrando que tem não é uma temperatura tão alta assim, né? E ele dá aqui a justificativa de que a força eletromagnética realmente ela é muito mais intensa. Mas, nesse ponto, eu acredito que eu não tenho certeza se essa imagem aqui condiz 100% com a realidade, porque ali no momento do pescoçamento a gente tem um efeito Joule muito intenso. Talvez seja tão rápido que a temperatura o material não tenha tempo de superaquecer naquela região, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pesar para saber. Não dá para confiar 100% nessa simulação, até porque existem simplificações, né? A força excessiva, então, da força eletromagnética ali no empescoçamento, ele vai causar respingos, né? Pelo menos foi isso que o simulador mostrou, e a gente consegue visualizar isso também, geralmente, em atividades práticas, né? Então, a composição do plasma do arco é significativamente diferente, dependendo da formação da gota. Se a gota tiver uma forma simétrica, a temperatura geral do plasma do arco é reduzida e o vapor de ferro preenche o centro do plasma do arco. No entanto, se a forma da gota for assimétrica, a região de alta temperatura e a região de alto vapor metálico são separados, e a gente comentou isso algumas vezes, né? A corrente se concentra, então, na região de alta temperatura, no caso da situação assimétrica, né? E a entrada de calor da gota não se concentra na mesma região, mas a temperatura da gota não é mais alta na mesma área devido ao fluxo dentro da gota. Então, como eu falei, o fluxo interno da gota é que vai dizer ali quais são as regiões de maior temperatura dentro da gota. Não quer dizer que a região externa à gota mais quente vai ser a mesma região com maior temperatura internamente da gota. A velocidade na região de alta temperatura, né, um pouco à direita, ali na região vermelha, que a gente consegue visualizar no slide.
é muito alta por conta da corrente concentrada. O vapor de ferro gerado a partir da gota não pode fluir para a região de alta temperatura devido a este forte fluxo. Essa é a razão pela qual a região de alta temperatura e a região de vapor de ferro de alta concentração existem separadamente, né, em localizações separadas. E aqui a gente já tinha comentado que o respingo é causado pela intensa força eletromagnética naquela região do empescoçamento. Bom, agora eu vou falar, né, do próximo artigo, né, que na verdade foi publicado 3 dias depois. Nesse artigo eu achei interessante porque eles fizeram uma variação aqui dos gases de processo, né? Então aqui a gente tinha então CO2, naquele primeiro argônio, e agora a gente tem uma transição do argônio para uma mistura de CO2 até utilizar o CO2 puro, né? E aqui não foi utilizado uma simulação 3D, isso que eu achei interessante. Não sei se de repente é muito fácil essas alterações no software que eles utilizaram, né? Mas em um momento eles utilizam 3D, no outro momento eles utilizam 2D. Dá para ver que eles conseguem dominar bastante esse processo, já estão bastante dominando esse processo de simulação. O que eu achei interessante também foi trazer essa imagem, eu tinha trazido antes do Scott, agora eu trouxe essa imagem aqui já desse esse próprio artigo, né? Onde ele mostra os diferentes modos de transferência, né? O modo de transferência sem contato, por contato, de acordo com a tensão e a corrente utilizada, né? E a gente pode perceber, a gente vai comentar um pouco isso ao longo do trabalho, né? Que em um momento a gente tem uma projeção, uma gota projetada, né, no modo spray. Com um pouco mais de corrente a gente vai ter então o que ele chama de streaming, né, que existe um alongamento da parte da região metálica fundida na ponta do arame. E quando eu tenho muita corrente, o processo fica realmente descontrolado, né? Ele fica instável por conta do excesso de força eletromagnética. A gente tem, então, uma rotação daquele material fundido na ponta do arame, né? Quando a gente traz, então, para a esquerda do gráfico, a gente já consegue ver ali o modo de transferência globular, o globular repelido, que seria o centralizado e o não centralizado, né? Ele diz, então, que eu consigo dar a impressão de que ele nos informa de que com menos corrente eu consigo uma transferência globular onde eu não tenho essa gota assimétrica, né? Essa gota que se desloca e causa o vapor metálico causa um braço de alavanca e desloca a gota para longe da poça de fusão. Talvez não talvez seja difícil fazer uma representação simples dos modos de transferência, né? Não é algo simples e talvez sempre vai existir aí alguma exceção, né? Alguma coisa a se melhorar. Então, o sistema utilizado foi o mesmo apresentado anteriormente, contudo aqui foi utilizado um modelo assimétrico. O que significa isso? A gente tem só metade da região, considera-se então espelhado para o lado esquerdo, né? Considera-se um processo que o mesmo que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo, então a gente já tem algumas simplificações aí do processo, né? O fluxo no plasma do arco e no metal fundido é laminar. As regiões da bainha do anodo e do cátodo são ignoradas, né? A gente pode visualizar ali que não tem, que já são diferentes do que seria na realidade, né? As mesmas propriedades do metal de adição também do metal de base. O DPCP foi de 15 e o arame é de 1,2, né? Igual o que a gente já tinha visto antes. A gente consegue ver ali em cima o raio só, tá? 0,6 milímetros, tá? Então, de novo, né? O material de base de metal de arame são aço carbono e as propriedades de ambos está ali um pouco mais reduzida agora, porque a gente já são os mesmos apresentados no artigo anterior.
E aqui a faixa de variação de corrente do arco, né, que eles utilizaram, ali de 220 até 300 amperes, com as variações de argônio, mistura de argônio com 10% CO2, 20, 30% e, por fim, somente CO2. E a gente pode ver que quando eles utilizaram CO2 foi testado só com correntes mais altas. Para uma corrente, então, de 300 amperes para o argônio puro, ocorreu um alongamento antes do desprendimento da gota. Então, quando a gente viu ali aquele gráfico anteriormente, a gente pode comparar esse método aqui, então, ao modo de transferência streaming, né, que ele chama de streaming, onde eu tenho um alongamento do material fundido na ponta do arame e logo na mais o desprendimento das gotas, né? Então a gente consegue ver aqui na última figura do lado direito, né? Esse alongamento e desprendimento, e aqui na primeira imagem realmente um alongamento bastante grande aí do arame eletrodo, né? Aqui a gente já vê com 20% de CO2, e então a gente já não tem então um alongamento, a gente não variou a corrente, só variou o gás de proteção, o gás de processo aqui no caso, e a gente já pode ver então que existe um destacamento, né, por spray, também por spray, só que com gotas projetadas, né, uma transferência por gotas projetadas, que ele chama de tipo projetado. E a gente pode ver também uma mudança na temperatura do próprio arco. A gente atingiu depois do destacamento da gota aqui no 206 milissegundos, 15.200 Kelvin. E antes a gente tinha atingido somente um pouco menos de 14.000 Kelvin. Bom, aqui então a gente tem um CO2 puro, né? A gente já tem uma transferência então globular, né? Precisando de agora então, para que haja um modo de transferência por spray, ter uma parametrização de correntes mais altas, né? Então a gente vai ter que parametrizar a corrente da fonte um pouco mais alta com o CO2 puro para que a gente tenha então o modo spray nesse caso. Então aqui ele comparou ao modo de transferência por globular, né? E a gente pode ver também que a temperatura ela ficou intermediária nos últimos dois casos que a gente viu. A gente pode ver que no momento, na figura do central, que existe a região do arco ela já inferior não está tão quente, né? Provavelmente causado pelo vapor metálico. Mas quando há o desprendimento da gota, existe um aumento da temperatura na região lateral superior do arco, provavelmente causado pela densidade de corrente naquela região. Então, esse daqui, inclusive, é uma das conclusões desse artigo, né? Lá na frente eu vou repetir isso, mas é a relação aqui do gás de proteção e a corrente utilizada para esse processo aqui, né? Com esses parâmetros que eles utilizaram aqui. Então, quanto mais CO2 eu tenho na mistura, ou até o ponto em que eu tenho puramente CO2, em que eu nem consigo atingir um modo de transferência por spray até essa faixa de corrente que ele nos apresenta, né, de 320 amperes ali, eu preciso aumentar a corrente para que eu tenha um modo de transferência por spray, precisando de menos correntes a cada vez que eu tenho mais argônio. Então, procurando simplificar o sistema para que a gente consiga ter um melhor entendimento do que está acontecendo, foi feita essa simulação, uma gota esférica, perfeita, fixada na parte inferior do arame eletrodo. A gota ela mantém uma temperatura fixa de 3.000 Kelvin, tá, durante todo esse processo agora, né, que a gente vai falar. As características do arco com e sem vapor metálico foram simuladas numericamente, então a gente vai ter as características tanto com e sem o vapor metálico influenciando, e a resolução aqui
lembrando que é 2D, né? Então, a resolução do software foi de 0,2 milímetros por 0,2 milímetros, tá? A corrente fornecida a partir do limite superior do eletrodo, então, naquela região onde a gente está vendo no limite superior do eletrodo ali, a gente consegue ver que a partir daquele momento que o software considera que a corrente está entrando no arame eletrodo, tá? Seria a região limite do sistema, né? Então, quando o CO2 é incluído no gás de proteção, o valor do calor específico aqui a gente pode ver que torna-se grande e o plasma do arco torna-se restrito. Além do gás, o vapor de ferro também afeta fortemente as propriedades do material do plasma do arco, tá? A gente pode ver aqui a condutividade térmica e o calor específico, tanto do argônio com 20% de CO2 e puramente o CO2, a gente pode ver que ele não é linear. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, sem vapor metálico, como se dá o perfil de temperatura do ar. Tá? Então a gente pode ver que conforme a gente aumenta a percentagem até 100% de CO2, até o momento que a gente tem 100% de CO2, a gente tem um arco mais quente, chegando a 30.000 Kelvin, em vez de 24.800 Kelvin, né, aproximadamente ali o que o software simulou. Lembrando que a gente está utilizando aqui condições ideais para tentar entender o que aconteceria, né? Como é que o gás, a mudança desse gás afetaria ali o perfil de temperatura do ar. Agora, se a gente adiciona então um vapor metálico, né? Lembrando que são as mesmas condições, só que aqui a gente está considerando vapor metálico, a gente vê uma redução significativa da temperatura, mesmo quando o CO2 é puramente CO2, contudo, quando a gente tem um argônio puro, a densidade de corrente, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela vai se dar nessa região mais quente, ali onde tem 13.200 Kelvin. Eu coloco um pouco mais de CO2, eu já consigo ter um calor um pouco maior, uma temperatura um pouco maior embaixo da gota. E quando eu tenho CO2 puro como gás de processo, a gente tem então uma temperatura de 15.900 e a maior temperatura é na parte inferior da gota. Bom, ele vai dar essa atribuição então à condutividade elétrica, o perfil de condutividade elétrica do arco. A gente pode ver que no lado esquerdo de cada imagem a gente tem um perfil de condutividade elétrica e no lado direito a densidade de corrente. E vocês podem perceber que a densidade de corrente acompanha o perfil de densidade de condutividade elétrica, que é medida ali em siemens por metro, né? Isso é óbvio, né? Então, por onde a corrente tem mais facilidade de ir, ela vai tentar passar por aquele lado mais fácil, pela região mais fácil, que é onde eu tenho tem uma maior condutividade elétrica, né? Então a gente pode ver aqui o vapor metálico na região inferior da gota, né? E no modo por transferência globular, né, ele diz que eu vou ter uma pressão de arco bastante grande na parte de baixo, ok? Por conta do que a gente viu, né? Que a gente não tem aquele perfil onde a corrente se dá muito nas laterais, ela vai ter um perfil onde a corrente ela vai se dar bastante embaixo da gota. Então a gente pode ver aqui que a pressão do arco é bastante significativa, enquanto as correntes laterais não são significativas, mas a pressão do arco é muito grande, né, em cima da gota, influenciando o não desprendimento da gota, né? Agora aqui com o modo spray, a gente pode ver que o vapor metálico ele continua representado aqui, só que a pressão do arco já é muito menor, as forças eletromagnéticas já são bastante grandes, e principalmente nas laterais da gota, que é onde eu vou ter uma maior força eletromagnética. Então, eu tenho mais densidade de corrente, onde eu tenho maior facilidade da passagem da corrente, que vai ser um pouco mais na região lateral superior da gota. E ele atribuiu, então,
uma maior força eletromagnética por conta disso, né? Então, as conclusões, né? Mas antes de chegar nas conclusões, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, né? Aproveitando que a gente ainda tem uns 3 minutos de apresentação, de que é uma constatação, não que o autor tenha colocado, mas é uma constatação minha, é que quando a gente está utilizando CO2, eu tenho uma maior oxidação do vapor metálico, né? Então, eu tenho um vapor metálico exposto a um gás oxidante, no qual pode estar aumentando a condutividade elétrica do vapor metálico embaixo da gota. Quando eu tenho argônio, como puro, como lado esquerdo, eu não tenho uma maior condutividade elétrica na região embaixo da gota, que é exatamente onde eu tenho o vapor metálico, porque o argônio não é um gás oxidante. Quando eu acrescento um pouco de CO2, um gás oxidante, eu já começo a ter um perfil de condutividade elétrica um pouquinho maior embaixo da gota e de forma muito intensa quando eu uso CO2 puro, que é um gás. Aí, nesse momento, eu vou ter um perfil de oxidação do vapor metálico na região embaixo da gota. Mas talvez não tenha sido ainda o suficiente para os autores, talvez não tenham tido essa visão, ou talvez não tenham tido material suficiente para dizer isso num artigo, né? Mas é uma constatação que eu faço. E para finalizar, para a gente não se alongar muito, a gente tem mais uns minutinhos ainda, né? Para o gás argônio e o argônio com CO2, a condutividade no polo inferior da gota, causado pelo vapor metálico, ajuda a obter-se um modo de transferência por spray. Né? Como eu falei, a gente tem o vapor metálico aqui na região embaixo da gota, a gente tem um gás de proteção, um gás de processo argônio ou argônio com mais CO2, a gente tem mais facilidade da corrente estar passando naquela região um pouco lateral superior da gota, né? Então, aquela região vai ter uma força eletromagnética mais intensa, vai facilitar o desprendimento da gota. É necessário que a corrente não se concentre no polo inferior da gota para que obtenha um destacamento com mais facilidade, contudo, em um caso extremo, pode obter-se um modo streaming de transferência. É preciso, no futuro, simular esses dados de forma mais realista, né? Para obter conclusões mais aplicáveis. Esse foi das conclusões, realmente, dos autores, né? Eles entendem que a gente está fazendo simplificações muito grandes, que a gota, o material fundido na ponta do arame eletrodo, ele está perfeito, né? E isso não condiz com a realidade. Então, realmente, é uma consideração que eu também faço, que realmente é necessário ser mais realista, né? Ser mais condizente com a realidade para que a gente consiga realmente utilizar essas simulações de forma mais prática. Mas, claro, de forma educativa, de forma para a gente tentar ter um entendimento do fenômeno de uma forma mais facilitada, é super interessante a utilização desses simuladores, né? Quanto mais realistas, melhor, mas essas simplificações, elas fazem com que a gente consiga ter uma visão melhor sobre, não uma visão melhor, mas uma visão mais facilitada sobre os fenômenos. Claro que, dependendo da simplificação, ela pode causar até uma visão errada sobre os fenômenos, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Mas, então, é isso, né? Aqui estão as referências que foram utilizadas. Também foi utilizado a referência como referência o livro do Absolda, mas como ele não foi publicado ainda, eu não coloquei ele aqui como referência, né? Mas eu já digo aqui de antemão que ele foi utilizado também na minha leitura para apresentação, tá? Uma última consideração também é que realmente o modo de transferência metálica, se a gente quisesse aprofundar em todos os modos, é uma conversa, é uma aula que pode durar muito mais tempo, né? 1 hora é muito pouco para a gente falar sobre isso. Mas realmente, depois de algumas discussões naquele seminário prévio, a gente já teve um salto
quântico no entendimento, e realmente agora eu fico aí disponível, né, para a gente conversar e discutir sobre o que eu acabei de apresentar, e muito obrigado por ter assistido.